Aí. Pronto. Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus, vem da parte do nosso Pai, o Senhor e o Espírito Santo. E saúdo também a todos aqueles que estão online, que vão acompanhar essa mensagem. Nesse momento, estamos tentando fazer a transmissão do culto aqui na congregação. E nesse período todo, agradeço a todos que têm nos acompanhado nas orações, na palavra do culto do sábado, no domingo. Vamos ver se nós conseguimos, fizemos aí um trabalho para que a gente pudesse estar transmitindo direto da congregação. Enquanto isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18. Provérbios, capítulo 29, no versículo 18. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem falado no tema desta noite: o cristão, a profecia e a Covid-19. O cristão, a profecia e a Covid-19. Provérbios 29, 18. O texto da palavra do Senhor. Os que podem, ficamos em pé para a leitura da mensagem da palavra do Senhor. Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amado Pai Celestial, está lida a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. E venha a revelação do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer falar com todos aqueles que Te amam e sinceramente buscam obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar. Nesses tempos de pandemia, em que a gente tem ouvido o Senhor, nós temos visto algo que nos preocupa um pouco. Jesus disse uma certa vez para os fariseus que eles tinham uma postura em relação às coisas de Deus muito esquisita, que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. Quer dizer, eles se importavam com coisas pequenas e as mais importantes eles deixavam fora. E eu creio que no nosso tempo isso tem acontecido na vida de muito cristão. Então, nesse texto ele diz assim: não havendo profecia, o povo perece. O que é a profecia? A palavra hebraica kausone, ela significa visão profética, a comunicação de Deus, o oráculo, Deus respondendo ao crente que consulta. Ele fala da palavra de Deus revelada. Não havendo a palavra de Deus revelada, o povo perece. Tanto que a tradução judaica completa, ela traduz: sem a visão profética, o povo fica sem controle, mas aquele que busca a Torá é feliz. Então o que a gente observa é que o povo de Deus está sem controle, está apavorado com coisas pequenas e esquecendo as fundamentais. Por quê? A primeira coisa que nós vamos ver em 2 Pedro 1,19, a primeira coisa que nós vamos compreender são algumas palavras que Deus me colocou no meio da semana para a gente estar meditando nesta direção que Ele tem dado. Esse provérbio, então, ele nos traz três revelações. A primeira, a visão profética revelada por Deus e registrada nas Escrituras Sagradas. Então, em 2 Pedro 1,19, ele diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se basear na palavra profética registrada na Escritura. Então, quando ele fala profecia aqui, não é o dom de profecia, é a visão de Deus, aquilo que ele registrou. Então, quando tira isso do povo, ele destrói. E se a gente ver, as pessoas, as nações estão sendo destruídas
porque não seguem a lei, não seguem a palavra de Deus. E esse tempo de Covid, ele veio deixar as pessoas sem controle. Sem controle do quê? Da disciplina das coisas do Senhor no seu dia a dia. E faz coisas achando que é importante, mas esquece realmente o que é fundamental. A segunda revelação, a falta da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo complicado, em que muitas mensagens que são hoje pregadas, elas tratam apenas das coisas materiais, do dinheiro, de como ficar rico, de como ser próspero, coisas materiais, e elas não fundamentam na palavra do Senhor as coisas que realmente são mais importantes para Deus. Em 1 Samuel 3:1, ele diz: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então, a primeira revelação é que a palavra profética revelada por Deus e registrada nas Escrituras tem que ser seguida. Ela é a nossa direção maior. Segundo, quando falta a palavra de Deus, o resultado, ou a palavra ela é deturbada, o resultado é um povo perecendo. A terceira, falta ouvir a palavra de Deus, isso faz o povo perecer. Oséias 4:6 diz, texto muito conhecido: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que se te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E Jesus fala lá em Lucas 4:4. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O perecer aí, quando a palavra de Deus acaba não sendo obedecida, então as condições corrompem. Vocês já pararam para perceber? Nós, em plena pandemia, vem a notícia de que vem gafanhotos. Então o povo ora para desviar daqui. Aí nem bem se desviou os gafanhotos, já começam a falar do temporal que começou destruindo lá ao sul. Gente, os sinais estão sendo mostrados. Mas o problema é que nós estamos cuidando das coisas que são básicas, não as coisas que são fundamentais. Imagina que o povo fica preso em casa por conta da quarentena, só ouvindo especialistas e jornalistas, e é dado mais valor ao que eles falam do que a própria palavra de Deus. Você imagina o que nós estamos ouvindo? Porque a gente para ouvir, eu ouço um pouco de cada rede. O que a gente observa? As pessoas espalham nas redes sociais um monte de coisa tentando resolver o problema da Covid. É fórmula para tudo. Nós estamos vendo que as pessoas estão ouvindo muito mais os especialistas e os jornalistas, não que a gente não deva entender essas coisas, mas isso tem sido a direção que as pessoas têm tomado. E nós estamos esquecendo que nós temos um Deus vivo, um Deus que tem o controle sobre todas as coisas, e é Ele que nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir o que o Senhor tem a dizer nesse momento. Estava acontecendo uma tragédia no tempo do Apocalipse, de todas as formas, mas Jesus mandou 7 vezes essa mensagem no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Apocalipse 2:7, 11, 17 e 29, Apocalipse 3, 6, 13 e 22. Desgruda um pouco das redes sociais, desgruda um pouco de ouvir os especialistas, tem especialista para tudo, e passa a ouvir o Espírito Santo, para ver se a tua vida está de conformidade com aquilo que é necessário. Então a primeira coisa que nós temos que ver, fazer uma avaliação na nossa vida espiritual, e isso é importante. Antes de entrar nessas coisas, o texto que eu vou olhar está em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Ele diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós,
Sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O cálice da bênção aqui, ainda que ele usa a palavra no original grego, iologia, que fala de louvor e gratidão, o apóstolo Paulo está se referindo ao terceiro cálice da celebração da ceia da Páscoa. Esse cálice foi o cálice que Jesus usou para instituir a ceia. Esse cálice era chamado de beracá. O que ele quis dizer com beracá? Quando você toma o cálice da bênção, você agradece a Deus, porque esse cálice é o cálice da sua salvação, da tua redenção. Ele é símbolo. Então quando você está tomando o cálice, você agradece a Deus. Obrigado, Senhor, pela minha salvação. Comunhão no sangue fala não da dimensão apenas terrestre que nós estamos celebrando, mas da dimensão celestial. É ter em comum. Isto é, quando você participa da ceia, você está renovando a sua fé na comunhão que você tem com Jesus Cristo. E isso é fundamental. Sangue de Cristo, expressão que nós usamos muito, fala do quê? Representa a morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então disso a gente aprende o quê? Primeiro, a ceia do Senhor, ela é o termômetro que mede a temperatura da comunhão e intimidade de um cristão com Jesus Cristo. Quando o cristão deixa de tomar a ceia, ele afronta a ceia do Senhor, ele desonra o compromisso que o Senhor fez com ele na cruz. A ceia é a maior prova de adoração e de louvor que um cristão faz. Você pode cantar todos os hinos da pasta que você conhece, todos os hinários, nada é superior à ceia do Senhor. E muitos cristãos hoje estão brincando de não tomar ceia. Olha, gente, está preocupado com o quê? Se você falha no compromisso com a ceia, você começou com o pé errado. Quando ele fala assim, um só pão, um só corpo, a união com Cristo, ela obriga-me, ou resulta da união de pessoa com pessoa. A ceia é a nossa identidade com o povo de Deus. Quando ele fala um só corpo, quando você come o pão, é símbolo de que você faz parte de um corpo, não só dos cristãos de hoje, ou da nossa congregação, de todo o povo de Deus, de todo o tempo. Você faz parte, identifica-se com aquele que vai morar com o Senhor nos céus. Então a direção de Deus, primeiramente, nos posiciona com a ceia. Eu posso estar com a temperatura baixa, eu fico feliz quando eu vejo a preocupação dos irmãos em tomar a ceia. Pastor, a minha ceia, porque isso significa que a sua identidade com Cristo, ela está batendo forte no peito. Você está vivo, vívido. A ceia, ela mostra exatamente em que pé você está. Quando eu começo a abandonar a ceia, então significa que a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com Cristo, ela está apagada. A tomar a ceia, você renova a sua fé em Cristo. Ao tomar a ceia, você celebra a sua comunhão com Cristo e com todos os cristãos de todos os tempos, que formam o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Quando eu falo a igreja de Cristo, que é a igreja que vai ser arrebatada, eu não estou falando de placa denominacional, estou falando da igreja desde quando começou até o dia que o Espírito Santo vai tirá-la da terra. A tomar a ceia, há muito mais do que união terrena acontecendo entre os cristãos. É um ato de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala em 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, porque é a adoração que se escolhe, é a adoração que é eleita. Então a maior adoração e louvor, tanto que no original, a palavra ações de graças, utilizada na ceia, é Eucaristia. A maior adoração e louvor que fazemos ao Senhor Jesus é participar da ceia do Senhor.
Ao não tomar a ceia do Senhor, você desrespeita a ceia do Senhor e deixa de adorar ao Senhor Jesus. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É uma ordem do Senhor Jesus. Eu corrijo o que está errado. Se é uma coisa grave, peço ajuda ao meu pastor, ao meu líder do discipulado, aquele que me orienta. Mas a ceia do Senhor, ela tem que ser tomada. Sexto, a ceia do Senhor constrange o cristão a se congregar. 1 Coríntios 11, 33, ainda no texto da ceia. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. A palavra congregação, ela vem de uma palavra que significa pertencer a um rebanho. Isso eu tenho que ter. O rebanho de Deus se congrega. A celebração da ceia, ela era uma prática muito regular nos tempos da igreja primitiva, e era muito valorizada por eles. Por quê? Eles lembravam a morte do Senhor, do seu Salvador, eles celebravam a salvação deles, entre eles celebravam a vida eterna, e refletia a perfeita unidade espiritual que eles tinham em todas as igrejas do Senhor daquela época. Então não tomar a ceia era uma afronta. E isso era algo que eles tinham bem embutido no coração, mesmo diante da perseguição, quando eles tinham que sair correndo, fugindo, eles não abriam mão da celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o culto mais significativo da igreja, porque ela fala da obra de Cristo. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que Ele venha arrebatar a igreja, nós anunciamos. Então a ceia do Senhor é a diretriz do nosso tipo de relacionamento com Cristo Jesus. No passado, no Antigo Testamento, quem podia e não tomava a ceia pascal era exterminado. Só estava justificado quem estivesse viajando. Lá em Números 9, 23 diz assim: porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, aqui estivesse viajando, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Eliminado aí, era ser cortado fora. Normalmente, ele era apedrejado. Aí você vai falar assim: poxa vida, mas era tão rigoroso assim que ele não participasse da ceia no Antigo Testamento? Não tomar a ceia, basicamente, é como se você fosse eliminado do povo de Deus. Porque a sua identificação é a ceia. O que aconteceu antes de você tomar a ceia? Você foi batizado. No batismo, você morreu para o mundo e nasceu para Cristo. Na ceia, você mostra a sua comunhão com Ele. Ela é o reflexo. Então, há muito cristão preocupado com um monte de coisa e negligenciando a ceia do Senhor. O mais importante ele deixa de lado e fica preocupado com picuinha. Para um cristão não tomar a ceia, sem justa causa, especialmente a gente pode ver na Covid. Olha, vamos ver. Pessoa que está acamado, está de quarentena, então não tem jeito. São exceções, né? Então aí vamos ter que se estudar caso a caso. Mas, quando a pessoa pode e não está tomando, é como se tivesse sido eliminada. Então é importante que a gente compreenda que a ceia, quando você pega o cálice, é o cálice da Aberacá, a sua salvação. Você está agradecendo a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele te deu a salvação, Ele morreu por você. É isso que acontece. No pão, é a identificação que você faz parte de um povo imenso, desde quando começou até os nossos dias, e isso será pelo arrebatamento da igreja. Você entende? Então a ceia, ela é o ponto central da nossa fé, no sentido de relembrar e identificar quem é você com o teu Senhor. E Ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Em vez de ficar examinando o vizinho, coma e beba, corrija o que tem que corrigir e participe. Então,
A ceia, ela está dizendo, a sua participação na ceia diz quem é você. Aí você vai dizer assim: ah, mas o Senhor sabe. Sim, o Senhor sabe, o diabo sabe, a palavra sabe, todo mundo sabe. Só você que não sabe que você está desobedecendo uma ordem do reino. E no reino de Deus quem manda é Ele. Jesus manda e Ele disse: coma e beba. Então corrija-se. Aliás, e se fosse o arrebatamento da igreja? Se você não está pronto para tomar a ceia, está pronto para ser arrebatado? Está preparado? Alimente-se da palavra de Deus da oração, a segunda palavra. Mas antes de entrar nela, deixa eu ler um texto com vocês. Apocalipse 13. Eu não sei se vocês ouviram a mensagem, a gente pregou 2 vezes sobre o anticristo. Se não ouviram, ouça. Está lá no YouTube, Anticristo 1 e 2. Ele diz assim, Apocalipse 13, no versículo 16, ele fala assim: e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Eu tenho observado o apavoramento que muitos cristãos estão tendo com relação a esse texto, da marca da besta. Irmãos, vamos ver se vocês se lembram daquilo que eu ensinei na mensagem do anticristo. Quando o anticristo começar a implantar a marca da besta na mão direita e na testa, que vai ser assim, o que já aconteceu? O arrebatamento da igreja de Jesus significa que eu não estarei aqui pregando o evangelho. Significa que aqueles que esperaram a Jesus não estão mais aqui. Se morreu em Cristo, ressuscitou. E se estava vivo, foi transformado. Então, por que eu não estou preocupado hoje com a marca da besta? Eu estou preocupado, sim, em manter-me pronto para o arrebatamento da igreja. E esta palavra da ceia, ela é uma palavra disciplinadora. Porque se eu não estou preparado para a ceia, muito menos para o arrebatamento. Porque a ceia, ela é o termômetro da espiritualidade, da comunhão que você e eu temos com o Senhor Jesus. Então eu não estou preocupado com o anticristo. Eu estudo porque gosto, ensino, e tem uma palavra que ainda não deu tempo de terminar, a gente, na correria. Nós vamos falar sobre nós vamos trazer uma palavra falando sobre o momento do arrebatamento da igreja e os 7 selos, 7 trombetas. Comecei a preparar essa matéria, porque gosto do tema, acho importante. Agora, uma coisa você tem que focar: antes da marca da besta ser estabelecida na humanidade, há algo que está detendo o anticristo, que é a igreja que está impedindo a manifestação. O dia que ela for removida, conforme está a profecia de 2 Tessalonicenses, e lá nessa mensagem eu explico tudo isso no original, aí sim ele vai implantar. Então assim, olha, deixa eu tranquilizar vocês, estou falando tudo de marca da besta, só não se esqueça de um detalhe: o anticristo não vai implantar a marca da besta enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo estiver na terra. É uma questão de poder, e o poder da igreja aqui hoje impede ele de agir. Então eu não estou preocupado com a marca, eu estou preocupado sim com o cumprimento de 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 16, é em ouvir a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Isso sim é a preocupação. Então, acalma teu espírito, acalma, porque o Senhor conhece os que são dele. E não é falando que você vai provar isso, é obedecendo. E começa pela ceia. Então, daqui para frente, olha como você trata a ceia do Senhor. Se você continua tratando a ceia do Senhor como vem tratando a maioria das pessoas, não espere realmente fazer parte de um povo que vai subir. Então a segunda palavra: alimente-se da palavra de Deus e da oração. Atos 6,4 diz: mas nós perseveraremos em oração e no ministério da palavra. Coisa importante: os apóstolos não estão mais aqui, e iguais aos 12, nunca mais.
Os 12 treinados por Jesus, que falam o Apocalipse, nunca mais. Então ele deixou essa palavra, perseverar, proscartério, quer dizer, comparecer assiduamente a todos os exercícios. É como se você fizesse academia e todo dia você vai fazer exercício. Qual é o exercício que você vai fazer? Você vai fazer exercício de braço, de perna, para melhorar a musculatura. Você vai, é a palavra. Mateus 4,4 ele diz: ele, porém, respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o tempo em que está sendo provado o que você está comendo. Veja quantas vezes você ouve e recebe a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus e você recebe as outras palavras. A gente vê as pessoas divulgando cada coisa. Toda hora eu tenho que entrar na internet e ver que aquilo que está sendo divulgado por evangélicos, por cristãos, é fake news. A gente manda a palavra de Deus. A gente tem que dar aquilo que está cheio. Nesse momento, nós precisamos de cristãos e pastores cheios do Espírito Santo, não cheios de dinheiro, não cheios de medo. Nós estamos apavorados e com medo do quê? No amor de Deus não existe medo. Então não tenha medo da marca da besta, não tenha medo disso, da Covid. Tenha medo sim, é de pecar e infringir e quebrar a comunhão com Deus, é em desobedecer ao Senhor, é em ficar despreparado para a volta de Jesus. Isso sim, isso deveria ter medo. As pessoas têm medo de morrer, de pegar isso e aquilo, mas não tem medo de ir para o inferno. A oração, ainda da palavra. Como o nosso corpo precisa de alimento, assim também nosso espírito e nossa alma precisam comer. E ele come o que você dá. Eu fico imaginando uma pessoa de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, semana começa no domingo, só na televisão, recebendo coisas mundanas. Filmes distraem, mas é do mundo. Os jornalistas, a imprensa brasileira tem duas coisas em comum: é falar mal do presidente da república, porque perderam o dinheiro dele, público, é falar da Covid. Olha gente, eu não preciso de alguém que me dá isso como informação. Eu preciso, nesse momento, eu me instruo das coisas que estão acontecendo no mundo, mas eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero saber o que é que ele tem a dizer. Qual é a direção que ele está me dando? Qual é o rumo que as coisas devem acontecer? E vejo todo mundo falando, e agora em agosto vai ser, olha, desde março eu estou escutando os especialistas falar que no Brasil, o grande período auge da Covid vai ser o mês seguinte. Primeiro foi março, depois foi abril, depois foi maio, depois foi junho, agora foi julho, agora está falando que é agosto. Vamos passar o ano profetizando desgraça. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Será possível que ninguém entendeu isso ainda? O que está faltando acontecer? O que falta acontecer para que a gente entenda que nós precisamos nos voltar para Deus? É dobrar o nosso joelho, é clamar a Ele. É gafanhoto, é tempestade, é Covid-19, e nem isso fez as pessoas despertarem, se arrepender dos seus pecados. Continuamos desobedecendo a Deus, com medo de coisas pequenas e pisando em cima das mais sagradas. Um povo que não tem tempo para oração, não tem tempo para a palavra de Deus, trata a ceia do Senhor como se fosse a feira da esquina, e fala de Deus. Deus não quer isso. Se Ele quisesse, Ele não teria impedido as igrejas de fecharem no mundo inteiro. João no Apocalipse 10, 9 e 10 diz: e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me um livrinho, e ele me disse, toma-o e come. Ele fará amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu estômago ficou amargo. Para quem obedece a palavra de Deus, ela é doce, por mais dura que seja. Para quem não obedece e não gosta de ouvir a verdade, vai ser amargo. A gente está esperando notícias de melhorar, eu não vejo a hora que melhore, Para e ouça o que diz o Espírito Santo à sua igreja. O anticristo, quando chegar aqui, vai ter um período bom, maravilhoso, de paz e tranquilidade, irmãos? Não, então não adianta ficar esperando melhora.
Mas eu fico feliz de vejo pelo número de pessoas que existem nos cultos, pessoas ouvindo a mensagem. Isso significa que ainda existem pessoas que gostam da palavra de Deus. Oração e jejum. Vou ler o texto, Atos 10, 1 ao 4, do 30 ao 31. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, era um comandante do exército, comandava 100. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos dele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E ele disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Diz Pedro ao centurião. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora nona, 3 da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aleluia. 3 horas da tarde era o horário do sacrifício, e era o horário da oração. Aparece o anjo e coloca que encontra um homem de oração, um homem que dava esmola, era um homem caridoso, era um homem de oração, mas não era convertido ainda. Então o anjo manda ele chamar o apóstolo Pedro. Ele foi chamar o apóstolo Pedro, que veio trazer a mensagem, e ele então crê no Senhor, é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. Então olha a diferença de alguém que foi buscar a palavra de Deus. Ele orava e buscava. Então, ceia do Senhor, oração, palavra de Deus, coisa básica na nossa vida e que não pode falhar. Coisa básica. E para encerrar, vou tentar passar rapidinho. O arrependimento que vem de Deus. Certa ocasião, a pergunta foi feita por todas essas pessoas que cometeram atrocidades e cometem coisas monstruosas. Tem perdão de Deus? Bom, primeiramente a gente tem que dizer que Jesus Cristo na cruz, ele pagou tudo. Agora, o que é importante? É o arrependimento. Segundo Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. E depois, em 2 Coríntios ainda 12:21, ele fala que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, fornicação e desonestidade que cometeram. Então ele fala de dor, de tristeza aqui. A palavra lupei quer dizer dor, como a pessoa tivesse de luto. Opera é produzir. Quando o arrependimento é verdadeiro do pecado, ele fala arrependimento para a salvação, porque o arrependimento realmente é um pesar. A pessoa fica triste, ela fica triste porque ela quebrou a comunhão com Deus. Porque eu vejo muitas pessoas que falam que pecaram e se arrependeram e seguem a sua vida, o seu curso de vida normal, como se nada tivesse acontecido. Porque ele fala da tristeza segundo o mundo aqui, ele fala aquele sentido de culpa que a pessoa sente, não porque se arrependeu, mas porque o seu pecado ficou exposto, então feriu o orgulho. E aí, a única coisa que normalmente acontece na vida dessa pessoa é que ela muda de igreja. Por quê? Ela mudando de local onde se congrega, ela não vai ter mais aquele sentido de culpa, porque as pessoas não conhecem o problema dela. Então isso não é arrependimento para a salvação, isso aí produz morte. E nesse tempo de Covid-19, é necessário nós entendermos que Deus quer arrependimento. Arrependimento de pecados, não somente do mundo. Dentro da igreja há muitas coisas, as pessoas estão fazendo coisa errada. Então nesse tempo em que Deus permite tantas coisas, é o momento de reflexão de cada um. Você tem que pensar e olhar espiritualmente o que está acontecendo ao derredor.
A gente começa a ouvir falar de tragédias e a única preocupação que a gente tem é com as coisas da terra. Meus irmãos, não é pregação disso hoje. Mas eu creio que nesse tempo, a gente vai orar ao Senhor para colocar esta palavra ainda, preparar para colocar. Eu não consigo não olhar para 1 Tessalonicenses 4. Então por que eu não estou preocupado com o anticristo e a marca da besta? Porque vai acontecer um evento da qual eu não posso. Lembra das 7 certezas? Qual que é a 7ª certeza? Certeza de fazer parte do arrebatamento da igreja de Jesus. É certeza de fazer parte. O que é? A pessoa fala, mas arrebatamento tem na Bíblia? Tem arrebatados. É isso aqui que ele diz assim, olha. Porque se cremos que Jesus morreu, 1 Tessalonicenses 4, 14, e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Deus vai ressuscitar os que morreram em Cristo, desde lá de trás. Dizemos, pois, isso, palavra do Senhor. Olha, palavra do Senhor. É palavra do Senhor, nosso Deus. Ele está dizendo o seguinte, olha, que nós os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não vamos na frente dos que dormem, não precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo. Então vai ser um tropé bom. O arcanjo Miguel vai dizer, eis o noivo, igreja, noiva, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele. Igreja, nós temos que despertar, olhar para esse momento. É olhar, olha, se você estiver vivo, olha, eu vou pular, eu vou subir, você vai subir. É a promessa do Senhor, nós vamos nos encontrar com Ele lá nos ares. Não foque a terra, foque o céu, nós não somos daqui. Nós não podemos perder a direção de Deus. Por isso que ele diz, não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se deteriora, a sua fé se estraga. A mensagem de hoje fala o seguinte: você está tão preocupado com tantas coisas, Marta, mas uma só é necessária. Então, meus irmãos, eu não estou preocupado com um monte de coisas. O meu foco é o meu Senhor. Eu não parei de trabalhar para Ele. Aliás, eu estou trabalhando o dobro, porque a gente tem que preparar as coisas, os cultos online e para a congregação, ainda que seja uma vez só que a gente faça. Mas eu não reclamo disso, não. Estou aqui para servir ao meu Senhor. A única coisa que você não pode perder de vista é o momento em que o Espírito Santo vai tirar a noiva daqui. Este é o momento. Então, Apocalipse 6 não começou. Os selos não foram abertos ainda. Há algo que impede. Nós estamos aqui. Então, eu estudo e mostro, mas eu não me preocupo com isso, porque a preocupação é uma vida pronta para que a hora que o noivo vier, a sua noiva esteja preparada e ornamentada. Amém? Amém. Deixa eu orar. Pai Celestial, eu te agradeço pela mensagem, que a tua bênção seja sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja iluminando e despertando no teu povo o compromisso com a oração, com a tua palavra, com arrependimento dos seus pecados, nada falso, e acima de tudo, a sua vida com a ceia do Senhor, porque ela vai ser sempre o termômetro do teu povo, da sua igreja. Que o Senhor desperte isso, que o teu Espírito Santo fale com todos aqueles que estão recebendo essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Muito bem. A parte da palavra está entregue e agradecemos a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.